pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E nessa então nossa videoaula, nós vamos então dar continuidade ao nosso ensino do nosso conteúdo, aonde aí nós estamos principalmente trabalhando a questão da família, a questão também da sociedade. Como nós falamos anteriormente, pessoal, nós podemos dizer que a família, ela sim é a célula ou a porta de entrada do indivíduo na sociedade. Já que sociedade é esse grupo de pessoas que geralmente tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mas antes do ser humano absorver esses hábitos e costumes da sociedade para fazer parte dela, ela aprende princípios como o respeito, o se comportar à mesa em família. Então, mais uma vez dizendo para vocês, a célula, a porta de entrada do indivíduo na sociedade é sim na família, ou seja, a família é o primeiro local onde o indivíduo se sente seguro, aonde o indivíduo vai, através dos pais, aprender princípios morais, princípios éticos, ou seja, saber o que é certo e, consequentemente, praticar o que é certo. Então, tudo isso o indivíduo aprende sim na família. E aí, falando um pouquinho da estrutura da família, lá no nosso livro, na nossa página 216, nós vamos então falar aí, pessoal, justamente dos tipos de família. E aí, quando a gente fala em família, a primeira ideia que já vem na nossa cabeça é sim, a família ela é composta por pai, por mãe e por filhos. Esse tipo de família, composta por pai, por mãe e por filhos naturais ou adotivos, esse tipo de família então é conhecido como família nuclear ou conjugal, tá certo? Então, família nuclear ou família conjugal é aquela família constituída, formada por dois adultos casados, unidos e, consequentemente, por seus filhos naturais ou adotivos. Tá certo, pessoal? Então, aí é o primeiro exemplo, sim, de família. Mas não existe, como nós sabemos, no Brasil, no mundo, só esse tipo de família. Existem outros tantos tipos de família. Um outro tipo de família bastante comum, pessoal, esses outros tipos de família, eles surgiram principalmente graças ao passar do tempo, à evolução da história. Ou seja, pessoal, ao longo do tempo, com as mudanças que o tempo traz, então traz também a constituição de uma nova cara para a família. Nós podemos dizer que sim, a família conjugal ou família nuclear era muito comum até certo tempo, mas com a evolução do tempo, com o passar do tempo, outros tipos de família foram sim surgindo, nascendo. E aí, pessoal, nós podemos dizer que um outro tipo de família comum, presente nos dias atuais, são as famílias monoparentais. As famílias monoparentais é quando ela é constituída por um dos adultos e os filhos. Ou seja, o pai e os filhos, ou a mãe e os filhos, tá certo? Então, esse tipo de família formada por um dos adultos e os filhos é sim chamado de família monoparentais. Ou seja, os filhos têm como parente apenas uma pessoa, o pai ou a mãe. Geralmente, famílias monoparentais, elas nascem, surgem após uma separação, um divórcio, né? Após um caso de falecimento. Então, geralmente, famílias monoparentais, elas surgem no caso de um divórcio, separação ou no caso da morte, né, de um dos entes aí da família, tá bom? Então, mais uma vez falando para vocês, com o passar do tempo, com o desenvolvimento do mundo, né, novos tipos de família surgiram, tá certo? Uma desses novos tipos de família é sim
o modelo de família monoparentais, constituído por um dos adultos e seus filhos, ou pela mãe e os filhos, ou pelo pai e pelos filhos. Geralmente, o que faz surgir essas famílias monoparentais, como nós dissemos, é o caso do falecimento de um dos entes, ou do pai ou da mãe, ou por causa de uma separação ou divórcio, tá certo? Mas também, pessoal, existe outro tipo de família, um terceiro tipo de família, que a gente pode então chamar aí de famílias recompostas ou famílias reconstituídas. Já essas famílias recompostas ou reconstituídas, elas surgem a partir do momento em que os adultos se casam e trazem já filhos de casamentos anteriores. Por exemplo, o pai se casa com uma mãe e, consequentemente, esse pai traz filhos do casamento anterior e essa mãe traz filhos do casamento anterior. Então, esse tipo de família é conhecido então como família recomposta ou reconstituída. Tá certo, pessoal? Olha aí, nas quais homens e mulheres viúvos, divorciados, separados, se casam novamente, né? E aí, tanto o pai quanto a mãe trazem sim filhos do antigo casamento. Tá certo, pessoal? Então, esse tipo de família é sim conhecido como família recomposta ou reconstituída. Mas, pessoal, de 2011 para cá, ou seja, precisamente, nós podemos dizer há 10 anos, nasceu um novo tipo de família. Ou seja, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, a última instância da justiça no Brasil, o STF, reconheceu sim, para fins de direito, no Brasil, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, homem-homem ou mulher-mulher, tá certo, pessoal? E, consequentemente, essa união civil entre pessoas do mesmo sexo ficou conhecido como, então, união homoafetiva. Então, na nossa Constituição Federal, tem lá um artigo, ou seja, uma lei, que sim reconhece o casamento civil de pessoas do mesmo sexo, ou seja, o casamento homoafetivo, tá bom? Uma outra coisa importante, pessoal, é que essa lei também traz direitos para essa relação homoafetiva. Por exemplo, em caso de separação dos entes dessa família homoafetiva, tem sim direito à pensão alimentícia, tá certo? Tem sim o ente que fica vivo direito à herança daquele ente falecido, tá certo, pessoal? Tem sim esse casal 2011 para cá, esse casal, essa união civil de mesmo sexo, de pessoas do mesmo sexo, tem sim o direito de adotar criança, como também incluí-los no plano de saúde, tá certo? Então são alguns direitos aí do casamento dito homoafetivo, tá certo? Já no nosso livro, na página 217, a gente vai encontrar esse tópico, as taxas de fecundidade. Também, com o passar do tempo, as taxas de fecundidade, ou seja, de crescimento de crianças, de nascimento de crianças, no Brasil tem diminuído. Ou seja, tem sim ocorrido uma diminuição no número de nascimento de filhos de mulheres férteis. E aí o que acontece, pessoal? O que é que justifica baixar essas taxas de fecundidade? O que é que justifica baixar a taxa de natalidade, o nascimento de crianças? Por que é que mulheres férteis cada vez menos têm filhos? Então nós podemos dizer, ou o livro de vocês traz como dois importantes motivos, tá certo? O livro de vocês, friso isso, traz como dois importantes motivos a questão da popularização de métodos contraceptivos. Ou seja, principalmente da década de 60 para cá, as mulheres ganham esse importante amigo, que métodos contraceptíveis que fazem com que ela regule, controle a taxa sua de fecundidade, que permita a ela escolher o momento propício para engravidar e ter um filho. Um outro motivo que o livro de vocês traz como uma explicação para a baixa natalidade, para as taxas de fecundidade terem caído,
é a questão da mulher ter entrado no mercado de trabalho. Ou seja, a mulher, então, ter entrado no mercado de trabalho faz com que ela, trabalhando fora de casa, consequentemente não tenha esse tempo para ter o filho e cuidar dele, né? Poderia aí ser também discutido essa questão, né, dos novos tempos e assim também o homem assumir a responsabilidade também de criar o filho, né, de educar o filho, tá bom? E aí, pessoal, ainda na página 17, um outro tópico importante é esse planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? De uma maneira bastante simples, pessoal, o planejamento familiar é quando o casal ele se planeja, se organiza de forma financeira, psicológica, para ter filhos ou para fazer crescer a família. Então, quando o casal planeja de forma educada, estudada, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista futuro, quando vou ter um filho, quando vou aumentar a família, então tudo isso se chama planejamento familiar. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos terminando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.